Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do canal de VBA e Axis. Neste vídeo, vamos aprender a fazer um filtro de intervalo de datas, considerando aí os dados da nossa tabela no banco de dados Axis. Também trabalhando aí dentro desse filtro por intervalo de datas, com mais dois critérios de texto, que no meu exemplo é cliente e produto. No entanto, esse filtro ele tem uma particularidade. Eu trabalho com o filtro por parte do texto, ou seja, vai trazer, neste exemplo, teste, todos os clientes que têm a palavra teste no nome. Mesmo esquema para o produto, também é por parte do texto. Traz todos os produtos que tenham aí o critério especificado, mesmo que seja parte aí do nome do cliente ou produto. Ok, entendido o objetivo da aula. Antes de prosseguir, para acompanhar este vídeo, é requisito obrigatório ter acompanhado as videoaulas anteriores, ou pelo menos a aula 1, onde fizemos o procedimento de conexão do VBA com o banco de dados Axis. Eu vou deixar abaixo deste vídeo na descrição o link para a playlist completa de videoaulas de VBA e Axis. Ok, então vamos trabalhar. Esta é minha planilha de exemplo. Vamos continuar trabalhando na planilha da última videoaula. Guia Desenvolvedor, Visual Basic. Lembra que nós estávamos trabalhando no Userform 2. Fizemos um procedimento de filtro de texto até 10 colunas e outro procedimento para mais de 10 colunas. E nesta aula, vamos complicar um pouco aí os nossos filtros, trabalhando com o filtro entre datas. Deixa eu arrumar um espaço, pessoal, para colocar os campos data inicial e data final. Mesmo que demore, pessoal, eu prefiro fazer o passo a passo a partir do zero, porque se a gente não faz o passo a partir do zero, se acaba faltando um detalhe, o pessoal não consegue fazer o procedimento funcionar. Caixa de ferramentas. Então preciso de uma text box para a data inicial. Botão direito, propriedade. Name dela vai ser tData inicial. Selecionei o objeto, Ctrl+C, Ctrl+V. E essa outra text box vai ser a minha tData final. E o caption, eu posso copiar um caption de outro objeto. Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu redimensionar para o tamanho correto. Caption, data inicial. Ctrl+C, Ctrl+V neste caption. Data final. Deixa eu botar um pouquinho. Demais. Data final. Show de bola. Os demais campos é o CB cliente e o CB produto. E precisamos colocar um botão de comando para acionar esse nosso filtro, que vai ser o filtro entre datas. Deixa eu fazer os ajustes. Se você já tem aí o formulário ajustado, passa o vídeo aí um pouco mais para frente. Caixa de ferramentas, botão de comando. Opa, peguei uma text box. Quero um botão de comando. Caption f.data, que é filtro entre data. Beleza. Duplo clique no botão de comando. Tem que renomear ele ainda. Botão de comando selecionado. Esse vai ser o meu CB. Filtro data. Show de bola. Colocados objetos. E a listbox, pessoal, é a minha listbox 1. Duplo clique no botão de comando. Como a gente fez os demais procedimentos em separado,
vamos criar uma macro também lá no final dos códigos, que vai ser a nossa sub filtro underline, tecla shift o tracinho, está ali o underline, entre underline datas. Na realidade é filtro de texto e intervalo de data. Começando pelo sistema de tratamento de erro, on error go to erro. Caso tudo correu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma msg box. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, VB critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, erro. Show! Sistema de tratamento de erro feito. Antes de fazer o nosso procedimento de filtro, nós precisamos verificar se os objetos do nosso formulário, que é a data inicial, data final, cliente e produto, se eles não estão vazios. Se todos os campos estão vazios, não tem por que executar o código de filtro. Então, if, se a minha combo box cb cliente ponto value for igual a empty and a minha combo box cb produto ponto value for igual a empty, dá para colocar o underline para descer para a próxima linha. Coloquei espaço, tecla shift o tracinho, um underline. Aí eu posso continuar escrevendo a linha de código na próxima linha. And aí eu tenho a tdata inicial, ponto value for igual a empty and a tdata final, ponto value também for igual a empty, then exit sub. Então, saímos neste ponto, não tem por que fazer o filtro. O usuário não informou nenhum critério para o nosso filtro. Se você acompanhou as videoaulas anteriores, você já tem o procedimento que carrega os dados para a listbox. Aí você pode chamar cal carregar e a nossa macro carregar dados, que nós fizemos nas videoaulas anteriores, que é essa macro que vai carregar todos os dados da nossa tabela do banco de dados Access para a listbox, mas limitado a 10 colunas. Se você não fez, deixa somente o exit sub. Passando por essa condição if, precisamos definir algumas variáveis. Din, linha, listbox, as double, ou seja, do tipo número. Precisamos definir data inicial as date, vírgula, data final, precisa ser junto, as date. Então, preciso definir que data inicial e data final são do tipo date. E também uma variável de SQL as string, porque nesta aula vai ser um código SQL um pouco maior. Então, nós vamos colocar ele em separado, dentro de uma string, e depois chamar no nosso processo de conexão. Beleza, linha listbox já podemos definir. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ela vai ser igual a 1, porque na linha 0 eu vou colocar o cabeçalho. E antes de carregar os dados para a listbox, listbox1.clear. Preciso limpar a minha listbox. E aí chamar o nosso cabecalho. Se você não acompanhou as videoaulas anteriores, para o vídeo nesse ponto e faz essa macro referente ao cabeçalho da listbox. Nós já fizemos em outra videoaula, estou reaproveitando essa parte do código, que é bem simples. Se você está buscando aí trabalhar com o VBA e o Access, é porque já tem certo conhecimento VBA. Então, presumo que não vai ter problema com o cabeçalho. Beleza. Próximo passo é analisar se nós temos data inicial e data final. Se o usuário não informar data inicial e data final, nós vamos colocar uma data padrão com um intervalo
bem superior ao intervalo de datas que nós temos no banco de dados. Aí, o usuário vai poder trabalhar também com as duas opções de filtro de texto. Então, vamos lá transformar essa ideia em código. If se tData inicial, que é a minha text box, lembra do nome dos objetos, ponto value for igual a empty and, que quer dizer e a minha tData final, ponto value também for igual a empty, then else e and if. Então, se ambas as datas são vazio, nós vamos colocar data inicial, uma data, aí um intervalo que é garantido que o nosso banco de dados vai estar entre esse intervalo de data. No meu caso, entre aspas duplas, eu sei que eu não tenho dados antes do 1 de 2020. Aí a data final, Ctrl V, vai ser igual, abre e fecha aspas duplas, a 31/12 de 2050. Então, desta forma, tem um intervalo de data garantido. Trabalhando desta forma, pessoal, aí o usuário consegue trabalhar com os filtros somente pelas opções de texto também. Ctrl C, Ctrl V na data inicial, precisamos definir o formato dessa data, igual a vba.format, abro parênteses, data inicial, vírgula, abro aspas duplas, eu quero essa data no formato dia, barra, 2M para o mês, barra, 4Y para o ano. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. Mesmo esquema para a data final. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Dentro aí do parênteses. Show de bola! No entanto, se foi para o else, é porque nós temos data inicial e data final. Aí, nós precisamos ainda fazer uma confirmação se a data está correta, porque se nós passar uma data errada para a pesquisa no banco de dados, vai dar erro. Então, nós precisamos de uma validação de data. Então, if isDate, abre e fecha parênteses, dentro vai ir o nosso campo tData inicial, que é a text box, ponto value, se for igual a true, a data está correta, then, aí tem o else e and if. Então, se a data está correta, a minha variável data inicial, dá para copiar essa linha, Ctrl C, Ctrl V. Data inicial, ela vai ser igual à data que eu tenho na minha text box, tData inicial, ponto value. Também definindo aí o formato. No entanto, se entrou no else, é porque a data está errada. Aí precisamos alertar o usuário com a MSGBox. Abro aspas duplas, data inicial, inválida. Ou seja, a data está errada, filho, volta lá corrigir. Fechei aspas duplas, vírgula, VBCritical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, pode ser data. Aí, deixamos o cursor com foco na tData inicial, ponto set focus e exit sub. Não tem por que prosseguir. A data inicial está errada, não podemos mandar desta forma para a pesquisa no banco de dados Access. Copie essa parte, Ctrl C, Ctrl V, se a data final, mesmo esquema. Então, se a minha text box tData final for uma data, está correto a data, aí capturamos a data final. Peguem o nome da variável, Ctrl C,
Eu estou copiando, pessoal, então tomem cuidado aí para trocar o nome das variáveis. Então, se o campo tDataFinal tem uma data, minha variável dataFinal igual à data que consta na textbox de data final. No entanto, se estiver errado, deixa eu ver em caixa baixa, data final inválida, VBCritical e data. E seleciono o campo tData final. Show de bola, galera. Feito as validação. Então, as validação, pessoal, são muito importantes. Desta forma, a gente previne muitos erros. Show! Feito isso, já podemos criar o nosso record set. Lembra que nós temos a nossa variável record set public lá no módulo 1. Ctrl C no nome da variável. Voltando para a nossa macro, set rs vai ser igual a new adodb.recordSet. Cuidem, pessoal, que tem record, não vão confundir. E aí, precisamos conectar com o banco de dados, que é a nossa macro conectar BD e desconectar BD. Botão direito, última posição. Voltamos para a nossa macro. Então, módulo 1, ponto, conectar BD. E módulo 1, ponto, desconectar banco de dados. Beleza. Conectamos e desconectamos do banco de dados. Próximo passo é fazer o código SQL, que vai ser a pesquisa lá na nossa tabela do banco de dados Axis. A nossa variável SQL. Então, neste vídeo, vamos separar. Eu considero, pessoal, que fica um pouco mais difícil de entender, mas como é uma linha de código muito extensa, vai precisar ser desta forma. Então, o código SQL vai ser igual, abre e fecha aspas duplas. Lembra que a gente colocava lá select asterisco para selecionar toda a tabela from tabela 1, que é a tabela do banco de dados Axis. Deixa eu abrir o banco de dados. Vem cá, banco de dados. Então, a nossa tabela 1. Beleza. No entanto, pessoal, primeiro detalhe. Precisa colocar um espaço, somente um espaço, após o nome da tabela. Então, select asterisco from tabela 1. Aí, nós vamos continuar o código SQL em outra linha. Então, copiem SQL. SQL vai ser igual a ele mesmo. E comercial. Tecla Shift, o número 7. Está ali o E comercial. Abro e fecho aspas duplas. Dentro dessas aspas duplas, where, então where, onde a minha coluna cliente, como vai ser um filtro por parte do texto, like. Então, cliente, pessoal, é a minha coluna da tabela 1, cabeçalho. Cliente. Vamos com calma, mesmo que demore, que o importante é o aprendizado e que dê certo o procedimento. Depois do like, dão um espaço, abram e fecham aspas simples. E dentro dessa aspas simples, abram e fecham aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar espaço, mais um E comercial, tecla Shift número 7, está ali o E comercial, e o nosso campo CB cliente. cbcliente.text, mais um E comercial, e aí, antes da aspa simples, para considerar o filtro por parte do texto a partir do início do nome, vocês precisam colocar porcentagem. Ou seja, desta forma, o nome do cliente, a parte inicial, a palavra inicial, precisa ser igual, mas o final não precisa. Enfim, é esta a explicação, um pouco confusa, mas é desta forma.
Se vocês querem que o início do nome do cliente seja igual, coloquem o porcento no final. Caso contrário, se for em qualquer ponto, coloca outra porcentagem neste ponto. Beleza. Feito mais uma linha. Então, o filtro por cliente. Ainda temos o filtro por produto. Dá para copiar essa parte, Ctrl C, Ctrl V. É a mesma linha de código SQL ainda. Aí vem mais uma aspas duplas, abre e fecho, e end, vem o nosso end. E a minha coluna produto, lembra do nome das colunas na nossa tabela, produto. Então, produto também, like. E aí, dou um espaço, abre e fecho, aspas simples. Dentro das aspas simples, abre e fecho, aspas duplas. E dentro das aspas duplas, deixa eu fazer assim, dá um espaço. Vocês vão colocar o e-comercial, tecla Shift número 7. O critério de comparação, que está na minha combo box CB produto. Produto. Epa, faltou um B, por isso que não apareceu. CB produto. Ponto text. Mais um e-comercial. Dou um espaço. E antes da última aspa simples, coloco a porcentagem novamente, que é para considerar o nome do produto precisa ser igual, mas o final do nome pode ser por parte do texto. Show de bola! Critério de cliente e produto. Próximo passo é adicionar a data nessa história. Ctrl C, Ctrl V nesta parte, e comercial. Abro e fecho aspas duplas, dentro das aspas duplas, and, cuidem que agora eu não coloquei espaço, pessoal, então cuidem os detalhes, and, data, que é a minha coluna referente à data na tabela do banco de dados Access, exatamente igual ao cabeçalho, data. Então, a minha coluna data seja maior igual, aí vocês vão colocar um jogo da velha, que é a tecla Shift e o número 3. Bem simples. É aquele caractere especial da tecla que tem o número 3 aí no teclado de vocês. Fora dessas aspas duplas, dá um espaço, mais um e-comercial, e aí a nossa variável que armazena a data, que é a variável, dá para fazer assim, ó, data inicial. Cadê a variável? Aqui está ela. Ctrl C, Ctrl V. E data inicial, coloco um e-comercial, tecla Shift número 7, está ali o e-comercial. Abro e fecho aspas duplas novamente. E dentro das aspas duplas vai o jogo da velha. Show de bola! Feito aí o critério de data inicial. Falta a data final. Ctrl C nesta parte, Ctrl V. Opa, não era para pressionar Enter. Espaço, abri e fechei aspas duplas. Novamente, AND, sem colocar espaço na parte inicial. A coluna data, lembra que é a coluna lá da tabela do banco de dados Access, menor, igual, dou um espaço e coloco o jogo da velha. Fora das aspas duplas, mais um e-comercial, e aí vem a nossa variável data final, que ela armazena a data final para o intervalo de filtro. Data final, e-comercial, espaço, abre e fecha aspas duplas e dentro o jogo da velha, que eu não me lembro o nome deste caractere. Não sei se é caractere coringa ou coisa assim. Beleza, pessoal. Não deu erro. Fizemos o nosso código SQL. Se a gente fizesse tudo em uma linha, talvez o entendimento ficaria mais fácil, mas a linha de código ia ficar muito extensa. Feito o código SQL, podemos abrir a nossa tabela. Então, rs.open
Aí vem a nossa variável SQL, Ctrl C, Ctrl V, vírgula, nós temos outra variável public, conexão, no módulo 1, Ctrl C no nome da variável, botão direito, última posição, voltei para minha macro, conexão, vírgula, add openKeyset, que é o parâmetro, como é uma consulta, add lock read only, somente leitura. Beleza. Depois de abrir a nossa tabela do banco de dados Access, precisamos verificar se tem dados dentro dos critérios de filtro que foram passados. Então, já copio um rs, if rs.recordCount, se for igual a 0, then significa que não temos aí nenhuma linha de dados que atendeu ao critério de filtro. And if. Desta forma, dentro deste if, precisamos alertar o usuário com a ms gbox, abro aspas duplas, nenhum registro encontrado para este filtro. Ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, VB. Dá para ser um VB Information, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, filtro. E aí, precisamos fechar o nosso record set. Então, if not rs is nothing, then aí record set.close, eita lasqueira, que errei tudo. Ponto close, cuidado pessoal que tem o clone, não vão confundir. E set rs igual a nothing. E end if. E aí, precisamos desconectar do banco de dados. Ctrl C, Ctrl V e exit sub. Não tem por que prosseguir. Não temos dados aí no intervalo e critérios de filtro informado. Esse if, Ctrl C, Ctrl V, coloquem ele antes do módulo 1 desconectar BD. Para diminuir o recuo, pessoal, seleciona os códigos, pressiona a tecla Shift mais Tab. Aí vocês conseguem diminuir o recuo. No entanto, se o código passou por esse if, significa que o filtro encontrou dados dentro dos critérios informados. Essa parte do código vocês podem reaproveitar da macro carregar dados. Eu vou escrever tudo novamente, porque eu acredito que facilita o acompanhamento e o aprendizado. Então, while not rs, que é o record set, ponto euf, ou seja, para ir até o final da lista de dados que foi carregada no nosso record set. O end. E dentro deste laço, nós precisamos colocar with listbox1, que é a minha listbox, e end with. Show. E dentro do with, ponto add item, ponto list, abre e fecha parênteses. Então, de acordo com a nossa variável linha listbox, Ctrl C, Ctrl V, vírgula na coluna 0, igual a record set, abro parênteses, coluna 0 do record set. Então, a contagem das colunas, pessoal, dentro do record set, inicia em 0. No listbox também inicia em 0. Então, isso é bem simples. Então, a coluna 0 do record set é o código. E assim vai a data, cliente e por aí vai. Ctrl C, Ctrl V nesta linha. Na coluna 1 e coluna 1. Nós temos, deixa eu ver, é a data. Por precaução, vocês podem definir o formato, assim, ó, vba.format, retorna aqui, abro parênteses, vírgula, abro aspas duplas,
dia barra 2M para o mês barra 4Y para o ano. Ctrl V, ainda estamos com a linha de código copiada, 2 e 2. No meu exemplo, vai até 5. 3, 4 e 5. Show de bola! E aí, a cada linha, a nossa variável linha listbox vai ser igual a ela mesma, mais 1. E o nosso record set, rs.moveNext, vai para a próxima linha. Show de bola, galera! Feito o nosso procedimento de filtro de texto e intervalo de datas. Mas este procedimento limitado a carregar até 10 colunas. Em outra aula, vamos fazer aí um procedimento para carregar mais de 10 colunas. Ou vocês podem copiar o procedimento no nosso filtro 2, que é para carregar mais de 10 colunas. O que vai mudar é essa parte da variável que cria o array. Mas, para evitar dúvida, vamos fazer este procedimento também em outra aula. Voltando na nossa macro, precisamos pegar o nome da macro, Ctrl C, e chamar ela no nosso botão de comando de filtro de data, cal filtro entre datas. Essas textbox, pessoal, dá para limitar a quantidade de caractere. A data vai ser até 10 caracteres. Pressiona a tecla Shift, clica sobre os dois objetos, botão direito propriedade e procurem a propriedade Max Legend. Não vou fazer, pessoal, máscara de formatação para a data ou aí o calendário para escolher a data. Se você está buscando essa funcionalidade, acredito que já tenha aí conhecimento necessário para fazer estes ajustes. Beleza, vamos testar. Salve em alteração, como é um loop, sempre é bom salvar a alteração. Se a planilha travar, vocês não vão ter problema. Eu tenho o registro dia 16/6. 16/6 de 2021 a 16/6 de 2021. Filtrar. Show de bola, galera! Acertamos de primeira. Será que foi isso? Nome do cliente, então Luan Oliveira. Filtrar, ficou somente Luan Oliveira. Produto, filtrar. Vamos ver outra opção, deixando somente o filtro entre datas. Deixa-me ver o teste. Filtrar. Então, isso que eu expliquei para vocês. Ó. O início precisa ser igual, mas o final do nome não, que foi o porcento que nós colocamos lá no código. Se eu acrescentar mais o produto, aí sim. Então, acredito que vai ser um filtro aí show de bola. Outra possibilidade que a gente colocou lá é o usuário não informar data inicial e data final, e filtrar considerando apenas cliente e produto. Então, desta forma, funciona o nosso filtro entre datas e também o filtro por critério de texto. Praticamente, este procedimento de filtro, pessoal, elimina o primeiro procedimento que a gente fez, mas é importante nós ir trabalhando com diversos procedimentos de filtro, que aí facilita e muito o aprendizado. Se logo de cara nós começássemos com este filtro, talvez aí ele gerasse maior dúvida, principalmente referente a essa parte do SQL. Pessoal, vamos finalizar esta videoaula por aqui. Gostaram do vídeo? Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até uma próxima aula.